Olá, tudo bem? No vídeo anterior, verificamos e dissemos que as lesões decorrentes do trabalho, os acidentes do trabalho, têm suas repercussões, E no vídeo anterior nós tratamos a respeito das repercussões jurídicas, causas e efeitos em relação ao empregador, Quais ações o obreiro teria em face do empregador quando se acidenta. Agora quero tratar do INSS, ou seja, o segurador social também tem as suas obrigações, seus deveres quando acontece o acidente do trabalho. E é disso que eu quero tratar agora, as consequências jurídicas e fáticas em face do INSS quando ocorre um acidente do trabalho. Pois bem, um acidente do trabalho é tudo o que acontece, enfim, em função do trabalho, e em decorrência aí de uma atividade, da atividade laborativa, que cause, ao obreiro, ao trabalhador, uma diminuição de sua capacidade laboral, A perda de um membro, a perda de uma função, questões sensoriais, enfim, elas podem ser aferidas, E quando existe o nexo causal acidentário, ou seja, quando essa perda de função ou esse prejuízo motor, seja ele qual for, decorre do acidente do trabalho, ele tem uma pretensão contra o INSS, que é o benefício acidentário, na modalidade de auxílio acidente ou, eventualmente, a aposentadoria por invalidez acidentária. Ou, dependendo do grau, o auxílio doença decorrente de acidente do trabalho. O que eu quero esmiuçar aqui agora é essas possibilidades, essas hipóteses. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar a respeito do auxílio acidente, benefício auxílio acidente. Ele está previsto no artigo 86 da Lei 8.213 e que sofrer aí uma redução de sua capacidade, de forma parcial e permanente para o exercício das suas atividades por força de um acidente do trabalho. Essa incapacidade ela deve ser reconhecida pelo INSS, No mais das vezes ele verifica a existência do nexo causal acidentário e a decorrente redução da capacidade laborativa. Muitas vezes, infelizmente, os laudos e as conclusões do INSS são desfavoráveis ao trabalhador, porque, afinal de contas, o expert do INSS não é um sujeito imparcial, Na verdade, ele é um servidor público federal, um médico perito do INSS, que se vale, no mais das vezes, dos parâmetros do próprio Instituto para a concessão desse benefício. Esses parâmetros, muitas vezes, são proibitivos, ou são muito severos, até por conta da ausência de imparcialidade desse servidor, e a conclusão é o indeferimento do pedido. Se isso acontece, a administração não tem a última palavra, A questão pode ser submetida a uma reanálise do Poder Judiciário. Eu, como procurador do INSS aqui na região, nos últimos 10, 15 anos, atuei nas varas de acidentes do trabalho aqui no Grande ABC e verifiquei que, no mais das vezes, as questões acidentárias eram encaminhadas ao juízo competente, ao juízo estadual, aqui no caso, para reconhecer esse direito, o direito ao benefício acidentário, no caso, o auxílio acidente. Muito dificilmente esse direito, lamentavelmente, ele é reconhecido diretamente na via administrativa. Sabendo dessa realidade, e agora do lado de cá, eu oriento você que sofreu um acidente do trabalho, que já teve a sua alta médica, e que teve a redução parcial de sua capacidade, a busca aí de um profissional capacitado, um profissional especialista na área, para propor a sua ação acidentária. Essa ação acidentária, como dito, ela compete ao juízo estadual comum do local de prestação de serviços, ou do local de residência, do segurado. Essa é a competência, não é da Justiça Federal essa ação acidentária, a ação de acidente do trabalho, ela é da Justiça Comum Civil. Bem, o advogado qualificado vai propor a ação perante o fórum competente, no caso da Justiça Estadual, e vai encaminhar o seu pleito. Nesse pleito, o INSS será citado, vai contestar a ação e será feita uma perícia, pelo menos uma perícia. A perícia junto ao médico perito imparcial desta feita, É um médico imparcial,
que vai avaliar, no caso concreto, se realmente incide aí uma incapacidade, seja total, seja parcial e permanente para o exercício das suas atividades. Essa conclusão do médico perito do juízo, de confiança do juízo, já indica qual será o julgamento, né? Os juízes que não possuem efetivamente conhecimento técnico médico, né, ele se vale, né, e muito raramente ele deixa de observar o parecer do seu médico, né, de confiança. Se o médico de sua confiança, no laudo, disser que existe aí uma incapacidade parcial e permanente para o exercício das atividades laborais e bem como um nexo causal acidentário, a consequência é o julgamento de procedência da ação. E a procedência da ação é no sentido de condenar o INSS a pagar ao trabalhador, a título de uma indenização, o valor de 50% do valor do seu salário de benefício até a véspera de sua aposentadoria. E como é feito isso? Pega-se a média dos salários de contribuição, calcula-se como se fosse uma aposentadoria, né? Enfim, como se fosse concedida a aposentadoria, e 50% da média desse valor é depositado todo mês, né, para o obreiro até a véspera de sua aposentadoria. Isso funciona como uma indenização. E além disso, o obreiro, o trabalhador, terá direito a receber os atrasados. E aí eles são fixados, a depender do caso concreto, a partir da data da alta médica ou a partir da data do laudo pericial ou do requerimento administrativo, né? E esses valores são pagos via precatório ou RPV. Então esse é o benefício de auxílio acidente. Existe também a possibilidade da aposentadoria por invalidez acidentária. Ela acontece quando esse mesmo perito, nesse mesmo processo, observando aí o mesmo rito, ele verifica a existência de uma incapacidade total e permanente para o exercício das atividades, né? Ou seja, é um grau ainda superior de incapacidade. Bem, nesse caso, o valor da aposentadoria ele é superior, né? É o valor do cálculo de uma aposentadoria por invalidez. E, finalmente, o auxílio doença, né, acidentário, que ele se verifica quando o perito entende que a incapacidade para o trabalho, decorrente do trabalho, ela é total, na verdade ela é total, mas ela é temporária, né? Ela vai durar por algum tempo, por 3 meses, por 6 meses. Aí é deferido o auxílio-doença, que é substituto do salário, e ele cessa a partir do momento em que o trabalhador ele recupera, né, a capacidade laborativa, ele pode voltar ao trabalho, né? Então, são essas as possibilidades acidentárias, né, em face do INSS. É recomendável que você procure um profissional da sua confiança, especialista na área previdenciária, na área acidentária, para analisar o seu caso concreto. Nós aqui do Escritório Chalot temos especialidade nessa área, nos colocamos à disposição através do e-mail que em seguida estará expresso aí na sua tela, através do telefone, do WhatsApp, enfim, dos meios de comunicação, nosso site, tudo mais aí posto, né? Eu, particularmente, tenho uma experiência muito grande com o INSS, porque fui procurador do INSS aqui nos últimos 15 anos, né? E estamos à disposição para atendê-lo, caso o amigo, aí, o colega assim entenda, colocamos à disposição. E você, a orientação é que busque o profissional de sua confiança, né? Para que seja feita a análise do caso concreto. Tá bem? Muito obrigado pela atenção. Até logo.